ele, ele age, antes de tudo, como um idiota, demagogo, oportunista e muitas Então tá vezes aí, né? Eu mentiroso. concordo demais, tá? Com essa fala. E é isso, né? Se ele amasse de verdade o clube, tá? Se ele realmente tivesse interesse em ganhar títulos e continuar, como ele beija o escudo, é por vocês, nação, ele toparia esse contrato. E ele provaria que ele merece, na bola, dar a volta por cima e ganhar não só 2, 3, mas se aposentar no clube. Mas sabe o que ele quer? 3 milhões de reais e mais um monte de anos de contrato sem jogar nada. É isso que ele quer. E tem muita gente que bate palmas pra isso. É isso que fica engasgado na garganta. Eu não consigo tolerar e acreditar que tem torcedor que ainda concorda com uma coisa dessa. Tem que dar mesmo 3, 4, 10 anos pra ele. Você acredita que tem gente assim? Sabe o que é isso? Desculpa, você tá cego. Você tá cego de amores pelo jogador e não mais pelo clube. Porque quem vai sangrar é o clube. Você já calculou em 3 anos um salário de um Gabriel Barbosa sem produzir nada? Porque ele já tá 2 anos sem produzir nada. 2 anos. Vivendo de gols de pênalti. Agora que ele fez 2 gols. O Gabriel estava há muitos jogos sem fazer um gol. E os últimos que ele tinha feito era de pênalti. Ou seja, que nem foi ele que sofreu. Que os companheiros, por compaixão a ele, cedeu a bola pra ele bater o pênalti porque ele tava mal. Nem pênalti ele tava fazendo, tava errando. E tem gente ainda que fala, tem que dar 3 anos, 4 anos, 5 anos. Cega pelo jogador. Que hoje, vou voltar a falar, faz mal para o clube. Que hoje só quer tirar dinheiro do clube. Você ouviu aí os caras falando? Os caras não são nem flamenguistas. Não tem nem interesse. Pra eles, eles queriam mais é que ele continuasse mesmo, do jeito que ele tá, sem fazer gol, sem jogar. Mas por que eles estão? Porque, cara, ninguém aguenta mais ver o Gabriel pedir milhares e milhares de reais, um tempo longo de contrato sem estar jogando nada. Se o Flamengo fizer isso, cara, vai ser o maior prejuízo da história do clube. Os 50 milhões de reais em multas rescisórias da diretoria vai ficar no chinelo. Porque a gente tá falando de um contrato de mais de 100 milhões de reais. Para um jogador que não joga bola e não vai te entregar retorno. Um cara que ganha 2 Libertadores, 2 Brasileiros, 2 Copas do Brasil, sendo protagonista em quase todas, eu acho até ingratidão você dizer, não é mais ídolo. Mas sai com a imagem manchada. Tudo aquilo que Zico não teve, que Júnior não teve, que Leandro não teve, de sair com a imagem zerada, que sempre honraram o Flamengo e a torcida do Flamengo, o Gabigol, isso ele não tem. Isso pode deixar ele um pouco abaixo dos outros, porque em alguns momentos ele desonrou o clube, para se colocar acima e para ganhar mídia acima de todo mundo. Ele age, antes de tudo, ele age, antes de tudo, como um idiota, demagogo, oportunista e muitas vezes mentiroso. Agora, ele vai ser ídolo para sempre, para grande parte da torcida do Flamengo, porque ele construiu uma obra fundamental, uma obra importante, uma obra que levou o Flamengo a títulos, ajudou o Flamengo a conquistar títulos. Isso realmente ninguém tira da biografia dele. Agora, é evidente que muitos desses torcedores que também respeitam toda essa história dele, não querem mais saber, enfim, não querem mais saber de vê-lo jogando com a camisa do Flamengo. Ele desrespeitou a instituição, o clube mais popular do país, que o paga muito bem em dia. Vem desrespeitando o Flamengo há 2 anos. Tudo que ele fala aí sobre o Tite, isso aí é para um pouco para desviar a discussão, é para mascarar uma realidade que é muito maior que isso, porque ele não joga há 2 anos e ele também foi barrado por Vitor Pereira, por São Paulo e por Tite. A gente está falando de 2 técnicos com 2 Copas do Mundo no currículo e um outro com vasta experiência internacional. Por mais que, por exemplo,
o Tite possa não gostar dele ou ter birra dele, em que outro momento o Tite fez algo parecido com algum jogador desse tamanho? Então, quando ele diz que, por exemplo, a direção do Flamengo não cumpriu o que foi prometido, quem não cumpriu foi ele. Porque se existe algo que a direção do Flamengo fez bem nos últimos tempos, foi esse suposto descumprimento de palavra. Por quê? Porque teria prometido sim renovar o contrato dele, mas no momento em que ele dava esperança de voltar a ser um jogador de futebol. Só que aí ele ficou um tempão sem jogar nada, ou seja, o seu valor acabou naturalmente sendo depreciado, arrumou aquela... Foi o pivô daquela... Foi, aliás, o único culpado por aquele episódio do doping, culpa dele. O Flamengo não tem nada a ver com isso. O Flamengo ofereceu todas as condições, inclusive de defesa, mas a culpa foi dele. Essa briga, ela já está passando os limites. Foi o que eu falei ontem. Gabigol não deve nada ao Flamengo, mas o Flamengo não deve nada ao Gabigol. Tudo que o Gabigol conseguiu, ele conseguiu graças a um time que foi montado pelo Flamengo. Nada sozinho. Nada sozinho. E agora há essa confusão, porque a diretoria puxa nesse momento é a Copa do Brasil. Ninguém zoou o Galo, ninguém falou nada, nada, porque desde domingo tá essa confusão entre Gabigol e diretoria. Desde domingo tá essa a diretoria tem o ego dela, o Flamengo afastou o jogador, soltou uma nota dizendo que está à disposição do Flamengo, do setor norte. Aí depois saiu uma notícia dizendo que o Gabigol teria cometido atos de indisciplina contra Felipe Luiz, que o Felipe Luiz estaria decepcionado com o jogador, e fica isso e comemorar o título, que até agora a gente não comemorou. Que horas que a gente vai comemorar? Se o Gabigol vai sair do Flamengo, Gabigol, vai com Deus. Vai com Deus. Obrigado por tudo que você fez. Vai com Deus. Agora, o torcedor rubro-negro precisa comemorar esse título. Essa é a realidade. A gente precisa comemorar esse título, porque a gente está, entre aspas, deixando de comemorar um título por causa de um jogador que já disse que vai ficar. Ah, Flazuelo, mas ele foi importante. Obrigado por sua importância, muito obrigado. Mas o que o torcedor rubro-negro quer é comemorar o título. Não ficar nessa picuinha, nessa confusão danada, como tá aí, pô. Uma confusão, uma coisa, e vai e volta, e comemorar o título que é bom mesmo, falar do título que é bom mesmo, nada. Nada. Aí tá essa confusão.